Olá, boa noite, pessoal que está chegando na nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente, tudo bem? Feliz de ver vocês, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, Fabi. Hoje nós vamos iniciar mais uma live. Estamos muito felizes também de estarmos aqui com vocês, né, nesse momento, para poder conversar um pouquinho com os nossos alunos mais uma vez, onde eles irão compartilhar experiências, vivências. Vai ser uma noite muito especial, tenho certeza. Boa noite, gente. Boa noite, Cássia, Luiz Felipe, João. Boa noite. Boa noite. Oi, Isa. Boa noite. Então, pessoal, meu nome é Meiriele, eu sou professora de hábitos de estudos, né, do Instituto Ponte, para quem não me conhece. E hoje nós vamos fazer essa live, o tema é como manter a motivação nos estudos. E esse é um tema bem importante para os nossos alunos, foi algo que muitos também sugeriram para nós, justamente por causa desse período, né, que nós vivemos mundialmente aí de isolamento, de pandemia, que é algo tão difícil para todos, né? E os alunos, se às vezes para nós adultos é tão difícil manter o foco, manter a rotina, a motivação, imagina para os alunos. Então a proposta dessa live é justamente ouvi-los um pouquinho do que eles têm feito, de como têm superado, projetos que criaram para ajudar outras pessoas nesse período de isolamento, para ajudar outros amigos, né, outros colegas de escola a estudar com aulas de reforço. Então, hoje nós contaremos com a participação de 4 alunos. E a primeira aluna vai ser a Isabela. Então, Isa, se você me ouve, você já pode solicitar para entrar, tá bom? Que a gente está te aguardando aqui. Boa noite às pessoas que chegam agora na nossa live, sejam todos bem-vindos. Estamos felizes de ter vocês aqui. Então, assim, enquanto a Isabela ela acessa a live, para a gente conversar um pouquinho com ela, eu vou dar algumas dicas assim de hábitos de estudos, que eu sei que tem muitos alunos também nossos aí visualizando, acessando. Pediu agora. Daqui a pouco vocês vão ver a carinha linda da Isabela aí, tá, gente? Para conversar nessa noite. Entrou! Ei, boa noite, tudo bem? Noite. Tudo. Boa E você? noite. Tudo bem. Já me apresentei um pouquinho, falei de mim, tá? Enquanto aguardava você acessar aí o link. Aí fala um pouquinho de você, Isa. Tem quanto tempo que você está no instituto? Qual a sua turma? Boa noite, meu nome é Isabela, tenho 13 anos. Eu sou da turma PIG e eu tô no instituto tem 2 anos. Bacana, isso aí. E fala um pouquinho pra gente, Isabela, assim, sobre a sua rotina hoje. É, como é que tá? Assim, eu estudo bastante e eu uso também o cronograma da Meire, né? Claro. E eu consigo manter minha rotina certinha, o cronograma. Eu acordo cedo para estudar na aula online, de tarde eu reviso matéria e de noite eu descanso. Porque, Entendi. na minha opinião, se você não descansar, sua mente vai ficar muito sobrecarregada e você não vai conseguir estudar no outro dia. E para você conseguir, por exemplo, Isabela, colocar o seu cronograma em prática, colocar essa rotina em prática, foi muito difícil para você? Demorou muito tempo? Conta como é que foi pra gente um pouquinho. Nossa, foi muito difícil. No início, eu procrastinava muito e aí eu falava, isso eu não quero fazer agora.
Aí eu fazia depois, posso fazer depois. Só que aí depois eu falava a mesma coisa, aí ficava, no final não fazia nada. E então eu chegava e falava, Isabela, você tem que fazer isso agora. Se você não fazer, eu vou dar um tapa em você. Então eu fazia, eu tinha lá, aí eu chegava, fazia. Se eu não fizesse, eu me batia. Então aí eu conseguia fazer, porque eu não queria apanhar. É mesmo? Você se batia mesmo para poder acordar para a vida e estudar? Sério? Olha só, isso você nunca me contou, não. Essa é nova. Mas dava certo, então. Tá? Mas nem Entendi. sempre é na agressividade, né? Você pode colocar alguma coisa, exemplo, se você fizer certinho, você ganha isso. Aí você dá uma recompensa para si mesmo. Isso é muito importante. Por exemplo, você cumpriu a sua tarefa e você se dá uma recompensa. Por exemplo, eu adoro chocolate, então eu deixo o bombom ali guardadinho. Quando eu terminar de estudar, vou lá e como o meu bombom. Mais ou menos isso, né? É recompensa depois do estudo. Entendi. E como é que você faz para estudar? Como você estuda? Com o cronograma? Faz resumo? Porque eu sei que você criou uma coisa bacana aí a partir disso. Conta pra gente. Eu faço bastante resumo e mapa mental, que é meio que um resumo, só que tem umas partes mais objetivas. E eu criei um Instagram, que é um Instagram dedicado para estudos, e nele eu posto. Eu postei só uma coisa que foi uma dica para como estudar na quarentena. E eu faço bastante resumos, eu uso a técnica Pomodoro também. E tem uma coisa assim que eu aprendi, mas é mais de organização da matéria, que se chama Color Code, que para mim funciona, que significa código de cores, que cada matéria você define uma cor para a matéria e aí quando você for estudar você consegue gravar meio que a matéria, você aprende mais fácil por causa das cores que tem. Que bacana, Aí eu, bacana. E eu uso isso desde o ano passado e para mim tem dado certo. E Uhum, também eu uso duas outras técnicas que se chama cronograma semanal e cronograma de prova. O cronograma semanal eu faço toda semana eu faço dedicado às coisas que eu tenho para fazer na semana. É um cronograma normal e o outro é o cronograma de prova. Eu até coloquei lá no meu uhum. que é assim, você pega todo um tempo que você tem até uma prova e você pega a matéria que tem mais dificuldade e a matéria que tem menos dificuldade. Aí por dia você vai separando um tempo para cada matéria. Exemplo, eu tenho a matéria português, matéria matemática. Aí eu tenho mais facilidade em português. Aí na segunda-feira eu deixo 2 horas para português e 1 hora para matemática, porque eu tenho mais facilidade com matemática. Entendi. Aí você se organiza dessa forma. E me fala um pouquinho do seu Studigram aí, que você falou muito chique, por sinal. Fala um pouquinho pra gente como que você pensou em criar, se tem, como que está o alcance das pessoas, como ele te motiva a estudar, o seu Instagram. Fala um pouquinho pra gente. Eu criei o meu Instagram através do meu projeto Aluno Empreendedor. Pra, por causa que meu projeto é ajudar alunos da escola pública a estudarem durante a quarentena, né? Porque agora é durante a quarentena. E o meu Instagram vai ajudar na divulgação e nas atividades que eu vou entregar para os alunos. E aí eu criei também como motivação, porque toda vez que eu sei que eu tenho que fazer algo, não só para mim, mas para ajudar outras pessoas, aí eu sinto mais motivada. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu tento fazer o mais certo que eu puder, o mais bem feito que eu puder, para mim conseguir, não só para mim, mas para as outras pessoas. Uhum. Por isso que Bacana, muito. o Instagram é bem importante. Que linda a sua iniciativa, Isabela. Parabéns. Porque com o seu Instagram você não ajuda, você se ajuda, né, com os resumos para fazer e também ajuda os colegas, né, que precisam se organizar, às vezes precisa de dica. Então isso é muito lindo, tá? Parabéns. E quando a Obrigada. gente cria algo, a gente precisa estudar. Então, querendo ou não, é uma motivação para o estudo também, né? Porque você precisa se Sim, dedicar para aquilo ali, se organizar para ajudar as outras pessoas. Então, o que você vai postar tem que ser algo que você domina, que esteja correto, não é verdade?
para não falar uma bobeira ou ensinar de uma forma que não é bacana. E me fala outra coisa, assim, o que você aprendeu de novo nesse período de isolamento, além das matérias da escola? Assim, durante a quarentena, eu tenho ficado mais tempo em casa. Então, eu não só fico estudando, eu faço outras coisas. Então, eu aprendi coisas relacionadas à cozinha, várias receitas de bolo, e minha madrasta é muito expert nisso. Aí ela me ensinou e eu aprendi, eu me esforço, eu tô aprendendo mais sobre o lettering, porque antes eu não sabia muita coisa. E aí eu só fazia assim, eu vou fazer isso. E aí, por causa do StudyGram, eu tive que aprender outras técnicas de encaixamento de letra, de fontes novas, de sombra. Então, pra mim, assim, é importante isso. Que bacana. Bacana, muito bom. Porque, por exemplo, você aproveitou esse período que não é fácil, né, de ficar em casa, igual você tinha sua rotina de escola, instituto, inglês, de repente para tudo, né, e fica em casa um período. E é muito legal a sua história, porque incentiva os outros alunos, que não quer dizer que está ali em casa, que não tem como procurar outras coisas para aprender, para fazer, né? Isso é muito legal, Isa, parabéns. E você teve dificuldade de lidar com a EAD, com o ensino à distância, nesse período? Sim, eu tive bastante dificuldade. No início, eu chegava assim, sério que eu tenho que fazer isso? Aí eu chegava, ficava na frente da tela, aí eu olhava assim, eu não tô entendendo nada. E o professor explicava, parece que mudou tudo. Parece que mudou até o jeito dele ensinar as coisas. Porque ele não ensinava do mesmo jeito que ele ensinava na sala. Na sala era o quadro, na EAD é um papel na folha com canetinha. É muito Uhum. diferente. E aí a forma de eu aprender também ficou diferente. Então eu Uhum. ia tive que me esforçar mais, passar mais tempo estudando e também passar um pouco menos de tempo me divertindo, assim, entre aspas, descansando, mas eu dormi mais. Então, assim, é importante o sono e eu aprendi também que eu tenho que dormir mais para isso também, para conseguir me concentrar nas aulas. No início era bem difícil, eu ficava caindo assim, eu não conseguia me concentrar porque eu acabava dormindo tarde e acordando muito cedo, porque pra mim não era assim, uma coisa muito importante. Só que depois eu fui me acostumando e agora eu durmo bem cedo e acordo bem cedo pra estudar. Bacana. Tudo é questão de hábito, né, Isabela? Então, eu vejo que as primeiras semanas foram semanas de adaptação, de organização da rotina, e o objetivo é manter o foco e entender que não é fácil e focar e aprender novas coisas. O Kaique até colocou ali, aprender novas habilidades, isso aí. E muita gente aprendeu novas habilidades, isso foi muito positivo. Então é isso, Isabela. Quero muito agradecer você por ter topado participar da nossa live. Quero te parabenizar pela sua garra, pela força, de mesmo nesse período de isolamento, com tantas mudanças ainda criar. Como é que você fala isso? 30 gram? Como é que é a pronúncia? Steadygram. Isso Eu aí. não sei como falar assim, mas eu acho mais fácil de falar. Aí Fica eu mais falo. chique, fica mais lindo. É Então é muito isso. mesmo, né? Aí fica literalmente como que fala lá fora. Aí pra mim eu acho mais fácil. É isso, parabéns. Parabéns pela iniciativa, tá? E eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas aí que precisam de organização dos estudos, tá bom? Obrigada, tá? Um beijo. Obrigada a Boa vocês noite. pela oportunidade. Tchau, gente. Então, pessoal, essa foi a Isabela. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o João Gabriel. E aproveitando assim o link que a Isabela trouxe algumas coisas muito importantes, referente a dormir bem, a rotina. E uma dica para vocês, que ela é muito fundamental, principalmente para quem estuda, é que a importância de você manter a rotina para dormir e para acordar. Não ter aqueles horários assim todos perdidos, porque quando a gente não consegue se organizar para ter um horário fixo para dormir e acordar, o que acontece? A gente fica cansado no outro dia,
as tarefas ficam todas corridas, desorganizadas, embaralhadas. Então, quando você cria aquele ritmo de sono, aquele foco, eu vou dormir 10 horas, acordar às 6 da manhã, facilita o andamento da sua rotina no outro dia. Isso é muito importante. Então, é você observar como você consegue se organizar, observar qual o seu período de sono. Tem gente que se dormir 8 horas por noite já fica bem, tem gente que se dormir 6 horas fica bem, mas o ideal para o adolescente é dormir de 8 horas a 9 horas e meia de sono. Então, assim, é importante focar nisso, tá, pessoal? Não vá dormir muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, não faça isso, você não vai acordar bem no outro dia, mas observa a sua janela de sono. Observa o período que você vai descansar bem, que você vai descansar bastante. Enquanto o João, eu já aceitei o João, só estou aguardando ele entrar, tá? Eu acho que caiu a internet dele, ele vai solicitar de novo. Enquanto isso, eu vou dando dicas para vocês e podem me fazer perguntas também, quem quiser, tá? Uma outra dica que eu dou para os alunos, que é importante, até fazendo um cronograma com um deles essa semana, que é a soneca. Sabe aquela sonequinha que você deixa no celular? Tocou, só mais 5 minutos. Aí toca de novo, só mais 5 minutinhos. Gente, essa soneca, ela não ajuda, sabe? Ela prejudica demais, porque você corre o sério risco de perder a hora de levantar, de ficar mais cansado. Então você fica ali, sabe, naquela expectativa, não, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, quando você vê, ficou meia hora de soneca, ainda correndo o risco de perder a hora. Então isso não é legal. Então, conversando com ela, com essa aluna, ela mesma falou, então é só não deixar o celular muito perto. Essa foi boa, ele parece youtuber. Desculpa, gente, é porque eu achei engraçada essa. Enfim, então, assim, colocou o seu celular para despertar, uma dica, não coloca ele do lado da sua cama ou pertinho. Coloca ele numa distância que você tenha que levantar da cama para poder despertar o modo soneca. Porque se você simplesmente pegar e apertar o botãozinho, você vai ali colocar 5 minutos, aquela sonequinha. Então, você coloca o seu despertador em outro lugar, mas, cuidado para não colocar o seu despertador lá na cozinha ou em qualquer outro cômodo, porque você não vai ouvir ele tocar e você vai perder a hora do mesmo jeito, tá? Então, isso não é legal. Então, uma dica bacana, coloque ele no local que você vai escutar, que vai te fazer levantar da cama e você vai ouvir, tá? E, se possível, aquela música. Aí o Aloysio tá falando que ele não escuta. Então, Aloysio, a gente tem que pensar numa estratégia. Ah lá, ó, a Isabela já falou que coloca uma música que ela odeia e que irrita. Então, assim, isso é bacana. Pessoal, o João, ele não conseguiu acessar ainda. Então, vamos fazer o seguinte, Júlia Maria, você pode acessar, tá? Que depois, quando você sair, o João tenta novamente por causa do nosso tempo. Tá, Júlia? Se você estiver me ouvindo, pode solicitar o link aí para eu te aceitar, tá bom? Então, gente, eu tô achando o máximo os comentários de vocês, porque a realidade é essa mesmo. Às vezes não escuta o celular tocar, briga com ele. Agora, essa dica da Isabela, eu gostei. Se você colocar uma música que você não gosta muito, talvez, né, já ajuda, né, e melhora um pouquinho nesse sentido, né? Pessoal, eu estou aguardando a Júlia acessar. João, a Júlia entrando, ela saindo, você volta, tá? Ei, Júlia, boa noite. Tudo bem? É nós agora, né? Vamos lá Então, então, lindona. meu nome Fala um é, pouquinho. meu Pode nome é falar um Julia pouquinho. Marques, eu tenho 16 anos, eu sou aluna do Instituto Ponte há 4 anos, eu sou aluna da FS e eu estudo no Salesiano de Jardim Camburi há 3 anos, como bolsista integral. E é isso. Bacana. Então, assim, a Júlia também quero te agradecer por ter, né, se disponibilizado a falar um pouquinho com a gente. E a Júlia, pessoal, tem algo muito bacana para compartilhar com vocês, que é um outro projeto que ela também criou nesse período de isolamento, de quarentena, né, Júlia? Fala um pouquinho, como foi a ideia do projeto? Conta pra gente.
Então, gente, eu sempre tive a ideia de criar um Instagram para resumos e para ajudar as pessoas. E aí, como eu estou no segundo ano do ensino médio, eu estou me focando mais no Enem. E como a gente está passando por um processo de isolamento e que muita gente está tendo dificuldade de aprender, eu resolvi criar um Instagram de estudos, que é o Studigram. E eu criei ele, o nome dele é Enemzone, e ele é focado em resumos para o Enem. E o objetivo dele é ajudar outras pessoas e, consequentemente, ele está me ajudando. E esses resumos que eu faço, eles são digitais. Eu faço todos eles no tablet, porque eu não me dou bem com lettering, eu não acho minha letra bonita, e eu me identifiquei muito com resumos digitais. E eu não vou falar que foi fácil o processo. Tem, acho que uns um mês ou 2 meses que eu comecei a fazer esse Studigram. E eu demorei umas 2 semanas só para aprender o básico do resumo digital no aplicativo. E com o tempo de treino, a gente vai aperfeiçoando. Então, eu ainda estou aperfeiçoando minhas técnicas. E muitas vezes eu pensei em desistir, porque eu achava que não ia dar certo, que eu não conseguiria. Mas eu percebi que tudo na vida é feito de processos. Então, para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa passar por processos que, na maioria das vezes, são difíceis, mas que valem a pena no final. E aí, por isso, eu tive a ideia também de colocar frases motivacionais junto com os resumos para me motivar e para motivar quem está acessando o meu Instagram. Que bacana, Júlia. E você falou algo que me chamou muita atenção, que é, por exemplo, May, eu não sou boa em lettering. Então você não deixou de criar o Instagram porque não é boa em lettering, você teve uma outra ideia. Então é isso que é o bacana, sabe, gente? Não para. Se você tem alguma dificuldade ali de estudo ou de criar alguma coisa, mas se você tem vontade, cria outra estratégia, como a Júlia fez. Então, assim, ela usa o tablet e olha, se você não viu, vai lá no Instagram dela, que tá lindo, várias dicas. Então, assim, tá show de bola, vocês vão adorar, tá? E me fala uma coisa, de que forma você tá ajudando, o seu Studigram, né, falando chique, tá ajudando você a se organizar nos estudos? Como ele te ajuda? Fala pra gente um pouquinho. Então, eu criei um cronograma para poder postar esses resumos. Eu posto 2 resumos por dia, tirando a frase motivacional, e deu super certo para mim, porque eu consegui conciliar com tudo que eu tinha para fazer durante o dia. E como eu estou postando diariamente, eu estou estudando diariamente. Geralmente eu estudo umas 3 ou 4 horas para poder postar esses resumos. E sim, eu estudo antes de fazer o resumo, porque a gente tem que ter um preparatório, né? E depois que eu posto esses resumos, eu faço um fichamento, que é um resumo em fichas, para guardar para mim. E eu tenho uma dica para vocês, para todo mundo que vai estudar, ou qualquer coisa, na verdade, não se cobrem tanto. Estudar, principalmente, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que você goste. E não algo que seja estressante e desgastante. Então, procure achar um horário que você seja mais produtivo, arruma seu local de estudo, porque tem que estar organizado. Ache um método certo para estudar. Tem vários tipos, tem resumo em ficha, tem mapa mental, tem resumo digital, que é o que eu faço. Você pode ensinar alguém, você pode ver videoaula. É só você achar o que é eficiente para você. E principalmente tenha um cronograma, que é o essencial para você se organizar. E uma dica também para quem vai fazer o Enem façam bastante exercícios. O Enem tem um padrão de exercícios, na verdade, e tecnicamente eles olham também a interpretação, não só o conteúdo. Então façam bastante exercícios, mas sempre lembrando de não se cobrar muito. Porque eu conheço gente que se cobrou muito e na hora do Enem não conseguiu. Então, cuidem da sua saúde mental. Cuidem de vocês. Tenham tempo para vocês também. É isso. Gente, você tá falando lindo demais. E eu tô muito orgulhosa das suas dicas de hábitos de estudos. Eu tô assim, pulando de alegria, tá? Você sabe, né? Então, assim, muito as suas dicas são preciosíssimas.
são importantes, essa questão da cobrança, é importante a gente saber o nosso tempo, o nosso limite. Então, a gente precisa pensar nisso também na hora de estudar, na hora de se organizar. Então, as suas dicas, assim, são maravilhosas. Até quando vocês forem fazer uma prova, foi até numa aula hoje, ontem, que a aluna sinalizou, não veja essa prova como uma avaliação, como uma prova, mas como uma outra atividade que você vai fazer para você ficar mais leve, mais tranquilo. Então, assim, isso é muito bacana, tá? E me fala uma coisa, Júlia, com relação ao seu Instagram, né? Você recebeu críticas, pensou em desistir? Como foi para você? Porque eu vejo que muitos alunos eles fazem o lettering, né? À mão, ensinam e tal. O seu com resumo digital eu não vejo tantos, existem, mas eu não vejo, não acho tão comum. Como é que foi para você esse início? Fala pra gente. Então, como eu falei, muito difícil de aprender, foi uma experiência nova, mas é o que eu sempre penso, a gente não pode colocar limite nas coisas que a gente quer fazer. Eu não sei fazer lettering, mas tem outro jeito de fazer o que eu gosto. Então, eu me achei nos resumos digitais. E no começo eu fui muito criticada assim, muita gente me perguntou, ah, Júlia, por que que você criou esse negócio? Não vai dar certo. Muita gente veio e falou, tipo, ah, você só tá no segundo ano do ensino médio, tem coisa que você não aprendeu ainda, você não vai conseguir. E aí, quando a pessoa me falou que tinha coisa que eu não aprendi ainda, eu virei pra ela e falei assim, pra que aprender apenas na escola se eu posso ter autonomia e aprender algo sozinho? Não necessariamente algo de conteúdo, pode ser aprender a tocar um instrumento ou aprender uma língua nova. Mas a gente tem que ter autonomia também. A gente não precisa depender da escola 100%. E eu Uhum. sempre gosto de aprender coisas novas. Então, para mim, isso não foi um empecilho. Eu confesso que eu tô amando, amando, aprender coisas novas, conteúdos novos que eu nunca estudei. E, como eu disse antes, eu pensei em desistir sim. Teve muita gente que me criticou, mas teve bastante gente que me apoiou. Teve família, teve amigos, teve o instituto, e isso não me deixou desistir. Então eu queria que vocês se lembrassem que vai ter gente criticando vocês, vai ter gente desmotivando vocês, mas vai ter gente que vai te apoiar. E mesmo se não tiver gente que vai te apoiar, você tem que acreditar que você consegue e que você é capaz. Então, não desista nunca. A gente, vocês, são os autores dos seus próprios sonhos. Então, corram atrás, se dediquem, persistam, porque tudo na vida a gente tem que correr atrás para conseguir e tudo virá em dobro para você. E eu aprendi isso correndo atrás dos meus sonhos. Eu queria muito fazer um Instagram de resumos e eu fiz. E o exemplo é que eu tô aqui numa live que eu nunca imaginei participar de uma live e é gratificante saber que o Instituto me apoia e saber que a minha família me apoia, os meus amigos me apoiam e eu quero muito ajudar outras pessoas, eu quero motivar outras pessoas. E eu queria deixar uma frase que eu gosto muito aqui, que é: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persistam enquanto eles descansam, e então viva o que eles apenas sonham. Então, sonhe grande, vai correr atrás. E eu acho que é isso. E teve gente que perguntou, teve uma pessoa que perguntou qual era o que eu acho do EAD e o que eu acho, se eu acho que tem diferença. Então, eu acho sim que tem diferença. A gente está aprendendo bem menos no EAD, não posso falar que não. E tem gente que se dá bem com EAD, mas eu não me dou bem com EAD. Mas eu acho que assim, é questão também. Ah, eu não entendi essa matéria. Eu vou, eu pesquiso, vejo videoaula, faço qualquer coisa para tentar entender mais a matéria. E eu acho que é isso. O EAD não está sendo fácil, a quarentena não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho que com persistência a gente consegue. E se a gente. A gente tem que seguir a nossa vida, entendeu? Entendi. Perguntaram qual é o nome do Instagram, eu vou deixar nos comentários. Ah, a Isa já botou. Bacana. Isa, coloca o nome do seu também, tá? Do seu Instagram, Isa. Coloca aí pra gente. Júlia, olha só. Pode falar, pode falar. Eu só Tá ia falar que eu acho comigo?
Travou um pouquinho, eu não te ouvi, desculpa. Pode concluir. Não, já concluí já. Concluiu! Tava falando lindo que eu queria ouvir mais. Olha só, Júlia, muito obrigada. Você falou muitas coisas assim importantes, contribuiu bastante. Parabéns. O nome, a Fabi até falou ali, adorei o nome maravilhoso, atrativo, e eu tenho certeza que é sucesso. O nome desse Instagram eu criei porque eu amo Harry Potter. E tem um negócio chamado Potter Zone, que é a área de quem gosta de Harry Potter. E aí eu falei, por que não Enem Zone, que é a área de quem gosta do Enem? Ou não necessariamente gosta, mas precisa, né, pra poder passar na faculdade, esses negócios. E aí eu juntei os dois, tanto que a minha foto de capa do Enem Zone são as 4 bandeiras de Harry Potter, das quatro famílias lá. E é isso, foi baseado Que em Harry bacana. Potter. Eu Arrasou, arrasou, parabéns, tá? Muito obrigada, Júlia. Um beijo para você. Tchau. Pessoal, agora a gente vai ouvir o João Gabriel. João, pode pedir para entrar novamente, tá? A gente está aqui ansioso para te ouvir um pouquinho também. Tá todo mundo na expectativa. Gente, olha só, a Júlia trouxe várias dicas também muito importantes, bacanas, assim, que vai ajudar bastante. E uma coisa muito importante, gente, que ela falou, né? O seu tempo, se você estiver cansado, se você está com sono à noite, vai dormir. É a minha dica para você, como professora de hábitos de estudos. Você está com sono? Dorme. Não força, sabe? Não fica forçando para poder fazer as coisas, para poder se organizar. Descansa. Ei, João, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que bom que Tudo. conseguiu entrar. Deu tudo certo. Sim, agora deu. Mas fica tranquila, a gente fica um pouquinho ansioso no início, né? Mas agora fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Pessoal, então o João Gabriel também é nosso aluno aqui do Instituto. Fala pra gente, João, tem quanto tempo que você está no Instituto? Fala um pouquinho de você. Onde você É, mora? sim, boa noite a todos. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nessa live para falar um pouco sobre o meu projeto e também aproveitando para dar um abraço a todos do Instituto Ponte e também a todas as pessoas de Conceição da Barra que estão assistindo essa live. Pois bem, eu me chamo João Gabriel, eu sou da cidade de Conceição da Barra, mas como eu fui para o Instituto Ponte, eu moro na Serra. É, eu sou da turma FV do Instituto Ponte, comecei a estudar no início desse ano. É, como eu falei, comecei a estudar no início desse ano. Ano passado eu era da escola Dr. Mário Velo Silvares. Um abraço a todos da escola Dr. Mário Velo Silvares. E lá, a escola de lá uma escola muito boa, de ensino muito bom. E graças a essa escola eu consegui ser aluno do Instituto Ponte. Esse aluno do Instituto Ponte também é muito gratificante, porque você está num instituto que tem muita seriedade e compromisso com a educação de jovens como eu. Olha, João, quero dizer que você está indo muito bem, tá? Muito boa a sua apresentação, parabéns. E eu tenho certeza que as suas outras respostas, né, assim, vai ser sucesso e todo mundo vai gostar muito. Por quê, pessoal? O João, ele criou um projeto nessa escola dele, de Conceição da Barra. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente como é o projeto e quais foram as etapas para ser feito, tá? E a gente vai aprender um pouquinho com o João e o que ele fez nesse período de isolamento também. Vai lá, João. Então, o meu projeto, ele consiste em ajudar os alunos que não têm recursos tecnológicos a estar estudando nesse momento de pandemia. Lógico que eu não tive essa ideia sozinho, muitas pessoas me ajudaram a ter essa ideia para fazer esse projeto que eu sei que vai ajudar a vida de muitas pessoas. E começou quando a Mi me mandou
uma atividade para o grupo para criar um projeto e ajudar as pessoas a estudar nesse momento de isolamento. Aí eu comecei a pensar em como que eu estudava, como é que eu estava estudando. É, Aí eu comecei a pensar, eu falei, então, eu estou estudando pela internet, estou estudando de maneira online, os professores estão mandando as atividades pelo meu celular, mas e as pessoas que não têm recursos tecnológicos para estudar? Aí eu comecei a pensar quem que ajudava essas pessoas que não tinham recursos tecnológicos, nem os pais, e elas tinham muita dificuldade no ensino das matérias. Foi assim que eu criei o projeto. É, então, eu estou aqui em Conceição da Barra. Então, o projeto iniciou assim. Eu fiz 3 reuniões com a equipe pedagógica da minha escola, Dr. Mário Velo Silvares. Um abraço a todos da escola Dr. Mário Velo Silvares, para perguntar para eles se eles aceitavam, para dar os demais detalhes também. Depois que eles aceitaram, eles me deram o bloco de atividades que eles mandaram para os alunos e o número dos responsáveis dos alunos para ver se eles topavam a ajuda que eu estaria oferecendo. Aí assim eu peguei o bloco, estudei na parte de matemática, que foi a matéria que eu estaria me dispondo a ajudar. Depois liguei para os pais dos alunos para ver se eles aceitariam a minha ajuda. Todos aceitaram. E eu informei para eles. Falei que a aula seria na casa aqui do meu avô, só que respeitando todas as regras de distanciamento, todas as regras do Ministério de Saúde. Também doaria face shields para eles e máscara. E manteria o distanciamento social entre um aluno e outro. A minha primeira aula foi ontem, foi um sucesso muito enriquecedor para todos os alunos que eu dei aula. Eles falaram que gostaram muito e semana que vem tem mais. Que bacana, João. Olha, pessoal, e uma coisa, quero muito aproveitar em nome do Instituto para agradecer também a escola Mário Velo Silvares por permitir o projeto. Nós temos mais 2 alunos do Instituto que vieram dessa escola maravilhosa, que é o Arthur e o Caio, e nós agora estamos com o João. Esperamos ter outros alunos dessa escola maravilhosa de Conceição da Barra e queremos agradecer vocês pelo apoio, tá? E acolher a ideia do João, e tá muito bacana, muito maravilhoso isso. E, João, como você se sente em ajudar os seus colegas? Fala pra gente. Em ajudar esses 3 alunos. Qual é o seu sentimento? Meire, poderia repetir porque minha internet deu uma travada aqui, aí eu não escutei. Claro, claro. Como você se sente em ajudar esses colegas? Nossa, é muito gratificante você estar ensinando alguém que tem dificuldade em alguma matéria a estudar. Porque, assim, quando esses alunos voltarem para a escola, eu sei que eles vão estar muito melhores na parte de matemática, e com toda certeza os professores vão notar isso. Aí, tipo assim, se a pessoa que ajudou eles a conquistarem isso numa matéria que eles não entendiam direito, é muito gratificante. Que lindo, João, que lindo. A gente fica muito feliz em ouvir isso, eu fico emocionada também de ver a sua garra, a sua força de vontade. Pessoal, foi muito bacana que o João ele mandou foto, reunido com os professores da escola, sabe, combinando tudo. Então, assim, é um projeto muito maravilhoso. Eu estou muito orgulhosa do João, muito feliz pela escola, e tá lindo o trabalho. E me fala uma coisa, João, e como esse projeto te motiva a estudar? Porque o tema da nossa live é como manter a motivação nos estudos, né? Então, como você se motiva a estudar através desse projeto? Conta pra gente. Sim, como eu vou dar aula para esses alunos, eu tenho que saber tudo sobre essa parte de matemática que eles estão estudando e até que eles não estão estudando ainda, porque eles podem fazer qualquer pergunta sobre essa matéria e eu tenho que responder. Por isso que ser professor assim não é fácil, eu percebi fazendo esse projeto. Aí todo dia eu tenho que estar estudando uma parte da matéria
Eu perguntei para eles o que eles gostariam de aprender, eles falaram que gostariam de aprender MMC. Aí agora eu estou estudando tudo sobre MMC. Para cada pergunta que eles tiverem, cada dúvida que eles tiverem, eu poder responder na hora para eles entenderem melhor sobre o assunto. Que bacana, João. Então, a Fanny está perguntando se você ajuda, quais matérias que você ajuda esses alunos. É matemática, João? Ou tem Sim, outras matérias? Matemática? eu preferi na matéria de matemática, uma matéria em específico, que geralmente é que os alunos têm mais dificuldade, e eu escolhi essa aí. Isso, bacana, João. Olha, parabéns pelo seu projeto. Tenho certeza que virão vários frutos lindos e que esses alunos que você iniciou a ajuda através dessas aulas de reforço, eles retornarão assim muito melhores na matemática, através do seu apoio, através do apoio da sua escola. Isso é muito lindo de ver, tá, João? Muito obrigada por aceitar, né, participar da live. Oi, você quer falar? Pode concluir. Eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer Claro. eu quero agradecer a todos do Instituto Ponte pelo meu progresso nos estudos. Agradeço a equipe da Escola Doutor Marivela Silvares, a todos os meus professores dessa escola e minha diretora Andressa, que tem dado junto com a equipe pedagógica o suporte para que eu pudesse, aqui em Conceição da Barra, estar também realizando este projeto com o Instituto Ponte em parceria com a escola Dr. Marivela Silvares. Muito obrigado. E eu Que esqueci de falar lindo, João. também que o nome do projeto é Compartilhando Saberes. O nome foi esse que eu escolhi porque eu acredito que o futuro da nossa nação está no compartilhar dos nossos saberes. Porque todo mundo sabe de uma coisa, não tem ninguém que não sabe de nada. E se cada um juntar o saber de um de cada um, nós vamos ter uma nação melhor, mais, vamos dizer assim, inteligente. Porque um vai estar ajudando o outro naquilo que eles têm dificuldade. Que lindo. Compartilhando Fabi saber. falou que orgulho, muito orgulhosa, Fabi. Coraçãozinho pro João. João, olha, parabéns. O seu exemplo, o exemplo da Júlia Maria, o exemplo da Isabela mostra que mesmo no momento tão difícil que nós vivemos hoje, que é a pandemia, a gente pode se reinventar e ajudar outras pessoas. E quando eu ajudo e quando eu ensino o outro com aquilo que eu sei, que a sua habilidade é a matemática, você colocou em prática, você aprende muito mais e vem a motivação. Porque você não guarda o que você sabe só para você, você compartilha. Aí vem a generosidade. Então, assim, parabéns, tá? Eu tenho certeza que vai ser Obrigado. sucesso. Muito obrigada, obrigada à escola também que acolheu o projeto, tá bom? Um beijo, João. Obrigada, tá? Tchau. Tchau. Aí, pessoal, agora a gente vai conversar com o nosso último aluno da noite. Que pena, passou tão rapidinho, que é o Luiz Felipe. E nós vamos encerrar com o Luiz. Vai trazer muitas dicas bacanas para nós também. Luiz, pode pedir para acessar, para entrar, tá? Então, assim, o que o João trouxe é algo muito, muito legal, porque mostra o quanto que nós ganhamos quando fazemos algo por outra pessoa, né? Quando nós nos colocamos a ensinar, a ajudar o outro, e isso é muito lindo de ver, né? Os frutos, o trabalho, tanto o envolvimento, e o quanto vai impactar a vida de outros jovens, outras crianças, a sonharem, né? E a ter uma nova perspectiva, uma nova realidade. Olá, Luiz Felipe, Oi, boa noite! boa Chegou a noite. nossa vez, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Então vamos lá? Então olha só, pessoal, Vamos. o Luiz ele vai encerrar, né, a nossa live de hoje. Muitos alunos nós mandamos lá no grupo perguntando, pedindo para enviar perguntas, o que gostariam que fosse compartilhado. E o Luiz vai contar um pouquinho da trajetória dele na organização dos estudos nesse período também, que é tão importante, para ele conseguir se motivar. Então, os nossos 3 primeiros alunos falaram sobre o que eles criaram, e o Luiz vai falar da vivência dele, enquanto para se organizar e ajudar demais pessoas.
Então vamos lá, Luiz, me fala um pouquinho como você organiza a sua rotina hoje. Mas se apresenta, né? Você está quanto tempo no Tudo bem. instituto, programa, vamos lá. Meu nome é Luiz Felipe. Eu entrei no Instituto há mais ou menos 2 anos. Eu estou no segundo ano do ensino médio e estou estudando no Centro Educacional Leonardo da Vinci. Sobre mim, acho que é isso. Agora, falando um pouco da minha organização, no começo da quarentena, eu fui procurando diversas formas para poder me organizar, né? Eu tentei fazer planilha no Excel, colocando os horários, tentei utilizar outros aplicativos. Só que no fim, tipo, passando uma semana, 2 semanas de adaptação, eu optei pelo Google Agenda. E o Google Agenda junto com um aplicativo da Microsoft chamado To-Do List, que é basicamente uma lista de tarefas. E aí, usando esses dois aplicativos, eu passei a me organizar. Agora, focando um pouco no Google Agenda, ele, tipo, é um aplicativo que você consegue ter uma facilidade muito grande e uma flexibilidade muito grande em relação a você mover as suas atividades, adicionar novas atividades. Você pode mudar as cores delas também, tipo, fica bem didático na hora de você olhar o que você tem que fazer, né? E aí, eu me organizo da seguinte forma. Eu tento acordar todo dia cedo e aí no Google Agenda eu já defino isso. Por exemplo, vou acordar todo dia às 6 horas e aí eu coloco lá café da manhã, tá o horário, no caso na hora que eu acordo, e depois o almoço e no caso da noite a janta. Aí eu segui um padrão que eu primeiro coloco as coisas principais que eu tenho que fazer todo dia e depois nos espaços que sobram você vai adicionando as outras atividades. Por exemplo, se a sua escola você está tendo aulas online todo dia no mesmo horário, como na minha, você vai e coloca toda a sua grade de aulas durante a sua semana. Tipo assim, eu tenho aula na segunda-feira, na parte da manhã, à tarde eu não tenho, na terça-feira tem à tarde, tipo, você vai e preenche. E aí, consequentemente, depois de você preencher, vai ficar várias grades vazias, né? E o legal do Google Agenda é que você pode colocar uma repetição, para você não precisar organizar todo final de semana, você colocar as suas aulas da semana, você pode colocar que tal aula, por exemplo, tem aula de física, segunda, 8 horas. Você pode colocar essa aula para repetir toda semana. Então, você vai passando o calendário e vai estar lá escrito toda segunda-feira sua aula de física. E aí, com isso, você economiza bastante tempo, né? E aí, após isso, tipo, chegou domingo, você recebeu suas atividades da semana. Na minha, eles vão mandando toda semana a atividade e o prazo. E aí você vai e preenche os espaços vazios com as atividades da escola. Assim, eu acho que foi a Isa que falou, você pode seguir aquele método que ela compartilhou de colocar as que você tem mais dificuldade, né, primeiro, e depois as que você tem uma facilidade a mais. E com isso você vai podendo preencher todas as suas grades, você tem uma visualização muito, muito fácil do que você precisa fazer, porque ela vai estar toda disponível no aplicativo do Google Agenda. E outra dica legal sobre o Google Agenda é que nos celulares, no meu caso é Android, eu não tenho muita certeza como que é no iOS, mas você tem como adicionar na sua página de entrada do celular meio que uma representação do que seria a sua semana. E você vai rolando ela e ela vai mostrando o que você tem que fazer agora e ela vai te dando notificações. Sempre que falta 10 minutos para fazer uma atividade, ela te manda uma notificação. E Hum. aí, no geral, é assim que eu me organizo, pelo Google Agenda. Pelo que você falou aí, Luiz, e pelo que o Kaique já comentou aqui, você é um rapaz que faz muitas coisas. Mas para conseguir fazer muitas coisas, também tem que manter a motivação. E foi uma pergunta que foi feita lá no grupo dos alunos. Além de se organizar, como você se motiva para seguir essa organização? Como é que você faz para manter essa motivação? O que que você pensa? O que que você visualiza? Então, eu penso mais ou menos o seguinte. A primeira coisa, eu penso que a gente tem sempre um objetivo lá no futuro. Você que pode querer entrar numa empresa, quer fazer uma faculdade, quer abrir seu próprio negócio. Independente do que você quer, a maioria das pessoas tem um sonho a cumprir lá na frente. E eu penso que se o trabalho que a gente tem agora, se você trabalha agora, tipo, dá duro agora, lá na frente vai ser muito menor do que se você fizesse o contrário. Você relaxar agora, lá na frente o seu trabalho vai ser maior. Então eu tento pensar muito a longo prazo. Se eu me esforçar agora, lá na frente vai ser mais fácil.
esse seria um ponto para eu manter a motivação. E outras duas coisas seriam, primeiro, eu acho que foi a Isa que comentou também, e você da recompensa, sempre que você cumpre uma atividade. Por exemplo, eu tive uma semana e eu cumpri todas as atividades. Aí no final de semana eu me permito, vou assistir 2 filmes e comer um bolo de chocolate. Depende do que você Isso gostar de é fazer. bom. Então, aí tem essa parte de você se recompensar, que aí você vai ver que seu trabalho está valendo a pena no curto prazo, assim, você se motivar. E a última coisa, eu tento sempre dividir os objetivos maiores em menores. Por exemplo, se eu tenho um trabalho para entregar que vale 10 pontos, nesse trabalho, você não pensa só, tipo, eu tenho que entregar o trabalho de tal matéria. Tenta sempre dividir ele em pedaços menores, que você fica mais fácil de você visualizar o que você precisa fazer. E aí são sempre atividades menores. Por exemplo, eu tenho que fazer uma pesquisa para a história. E aí, ao invés de você pensar, eu tenho que fazer aquela pesquisa toda, você divide em tarefas menores e você vai cumprindo em partes. Aí eu acho que fica mais fácil de você realizar o objetivo final. Muito bacana, Luísa, suas dicas. Aí, pessoal, ó, você que está estudando, talvez enfrentando alguma dificuldade para se organizar, as dicas do Luiz Felipe elas são muito objetivas e que talvez se você tem dificuldade de pensar no macro, no todo, talvez pontuando do jeito que ele faz, você consiga cumprir de uma maneira mais rápida e se manter mais motivado. Porque se você diminui isso e cumpre, você, poxa, consegui. Aí mantém aquela constância. Então, essa dica é muito bacana também, Luiz. Parabéns, assim, pela Obrigado. organização, né? E quais aspectos, assim, tiveram alguns aspectos que você achou difícil de lidar durante esse período de isolamento para conseguir se organizar? Por estar sempre dentro de casa ou não? Como é que foi para você? Então, primeiramente, refletindo igual o que eu tinha dito sobre as primeiras semanas, é a questão de um Uhum, cronograma. Todo mundo, você precisa ter um cronograma, porque quando você está na escola, você já tem seus horários lá, que já te falam o que você tem que fazer. Mas em casa você está por conta própria, então você tem que ter seu cronograma. Aí depois que você tem um cronograma pronto, seu horário, aí eu acho que tem duas coisas que podem te atrapalhar. Ou você acaba procrastinando, você tem que fazer atividade de matemática agora, mas está com o celular perto, aí você vê a notificação, você vai, mexe no celular, entra no Instagram, e aí o tempo vai embora, né? Então eu acho que uma coisa seria isso, você acabar procrastinando, e a outra seria você se cobrar demais. Que nem acho que foi a Júlia que comentou, a gente não é robô para ficar 24 horas lá produzindo. Então, a gente isso. também tem que dar um tempo para a gente. Porque se você se cobrar demais, vai chegar ao fim do dia, fim da semana, você vai estar morto e aí você vai produzir menos. Mesmo você produziu mais naquela semana, mas você não vai conseguir manter uma regularidade naquele ritmo. Uhum, Então, para resolver essas duas coisas, eu acho que quando você está fazendo uma atividade, se você não conseguir se manter em concentração com o celular perto, tenta deixar ele em outro cômodo ou guardar em algum lugar que você vai se sentir menos tentado a ir lá buscar e vai continuar mexendo, continuar estudando. E em relação a se cobrar demais, eu acho que o único jeito mesmo que você tem a fazer é tomar consciência disso, que a gente não é robô. Você tem que reduzir a quantidade que no final você vai ter produzido mais. Se você tiver mantido uma regularidade com menos coisas por dia. bacana, excelente, excelente, Luiz. Tudo é um processo. E a gente não é do robô. A gente precisa dormir, precisa Com comer, certeza. precisa se divertir, porque precisa do equilíbrio, né? Senão a gente fica perdido. E para a gente poder finalizar, além da escola, além dos conteúdos da escola, o que que você aprendeu de novo nesse período de isolamento, Luiz? Então, acho que as duas coisas principais seria primeiro que eu sempre quis aprender a tocar algum instrumento. E nessa quarentena eu tô aprendendo a tocar teclado. Então seria uma habilidade que eu comecei a treinar um pouco. E outra coisa seria uma coisa que veio por conta do projeto de empreendedorismo do Instituto mesmo. E o meu projeto é a criação de um aplicativo, né? E Bacana. para isso eu teria que aprender a programar. Então, durante essa quarentena, eu tô aprendendo a programar. Aí acho que seriam essas duas principais coisas que eu tô aprendendo. E deixa eu só recapitular as coisas que você está fazendo. Teclado, mas o quê? Me fala aí, que você
que você está aprendendo, aproveitando esse período aí? Lista para Então, mim. tô aprendendo a programar Aham. e a tocar teclado. E aí nisso é por conta do projeto do Instituto. E aí eu estou Uhum. participando dos projetos do Instituto, eu estou participando do empreendedorismo e do Ponte para o Mundo e da mentoria. Bacana. Fora a escola, as outras coisas Para a que você já escola. faz, família. Então, gente, olha só, o exemplo do Luiz, ele é muito bacana, que quando a gente consegue manter um cronograma, uma rotina, e ele trouxe o Google Agenda como uma ideia também de organização, e se você consegue criar um hábito, você dá conta de fazer as coisas, né, Luiz? Então, assim, Sim, tem que ter foco, tem que ter determinação e pensar a longo prazo. Porque se a gente pensar no hoje, a gente vai querer colocar no modo soneca do celular e dormir sim, uns 5 minutinhos a mais, né, Luiz? sim. Eu Como é que concordo com o que você você. falou. Ah, Quando eu vou acordar mais cedo, eu sempre deixo o celular mais longe também. Eu olha aí. coloco aquelas músicas enjoadas que já vem do celular mesmo e deixo ele longe da cama para eu ter que levantar. Porque aí eu levanto já acendo a luz, porque senão voltar a dormir é muito mais fácil. Uma coisa que o Andrei falou ali nos comentários, que eu acho que ajuda bastante, é que ele falou bem assim, ó, sobre o celular, como às vezes é necessário para fazer pesquisas durante os estudos, eu resolvi silenciar todas as notificações dos aplicativos. É uma coisa que tipo, eu também fazia, e por conta disso, no meu celular eu estava procurando ter um modo que é um modo de foco. Que você seleciona quais aplicativos que você vai poder usar. Então, por Bacana. exemplo, o meu celular ele veio com isso, mas também tem muitos aplicativos que já fazem isso. E aí você vai estar lá usando o seu celular, só que os outros aplicativos, por exemplo, WhatsApp, Instagram, eles vão estar bloqueados. Você vai ter tipo só o Google ou aplicativos que você precisa para os estudos mesmo. É muito boa a dica do Andrei. Excelente, excelente. Luiz, muito obrigada. Parabéns pela sua organização, parabéns pelas suas Obrigado a vocês. dicas. Tá pensando certinho aí a longo prazo o processo. Um beijo para você. Obrigada pela contribuição, tá? Beijo. Tchau, Obrigado pela honra de participar aqui. Tchau. tchau, beijo. Pessoal, olha só, então é isso, a gente já está chegando no nosso final, infelizmente, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas da live. Os alunos, o que vocês precisarem de cronograma, de dica, estou aqui. A gente vai construindo, vai crescendo junto, tá? Uma coisa rapidinho, que vai dar tempo ainda, que a Isabelle colocou, que ela criou uma conta no YouTube só para estudar. Assim ela não tem outras coisas que tiram o foco dela. Então, é uma outra dica bacana também, tá? E outra coisa, pessoal, descansem, procurem dormir, se alimentar bem, se organizar na rotina é muito importante e procurar colocar em prática todas essas dicas, mas cada uma tem um jeito, uma postura, uma forma de fazer as coisas. Então, procura o seu equilíbrio, procura o seu eixo, que eu tenho certeza que você vai conseguir e vai dar conta, tá? Muito obrigada a todo mundo que participou da live, todo mundo que comentou, mandou perguntas. Muito obrigada, né, o Instituto pela oportunidade. Obrigada aos alunos que participaram, que estiveram aqui conosco. Foi muito rico e muito proveitoso também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês, pessoal. Tchau.